Cruzeiro, mas aqui deu 2-0 pro Vasco da Gama. Tá a classificação aí, Arthur. Antes da classificação volta lá nos palpites lá, o Diogo, por favor. Volta lá nos palpites, por gentileza. Ó, Arthur, me conta uma coisa aqui. O Daniel não tá apostando no Cruzeiro, não, Arthur? Só ele apostou em empate? É verdade. Eu acho que ele é que tá botando pé frio do Cruzeiro. Tô achando isso, viu, Daniel? Ele não... Agora eu quero entender por que é 1-1 se a gente tá brigando pelo título. Nós estamos brigando pelo título. Nós iríamos enfrentar um Vasco que vem de vitórias, que vem de ascensão no Campeonato Brasileiro. O Diniz meio que arrumando ali o Vasco da Gama. O Cruzeiro vem de 4 vitórias. O Vasco meio que capengando lá embaixo da tabela. Você acha que o Cruzeiro ia entrar com muito ímpeto de vitória? Quanto que ficou o jogo? 2-0 de falha nossa, né? Então, eu não estava tão errado assim. Eu imaginava um jogo mais difícil para o Cruzeiro. O Cruzeiro ia fazer o gol e o Vasco ia empatar ali no final do jogo. Eu não esperava um jogo difícil pro Cruzeiro, não. Eu esperava que o Cruzeiro fosse tomar a iniciativa como tomou nos primeiros minutos. Eu achei que por ser mais time, o Cruzeiro iria superar o Vasco da Gama. E onde o Cruzeiro me surpreendeu foi justamente na falta de tesão, na falta de competência. Teve volume de jogo, daqui a pouco os números. Teve volume de jogo. Teve volume de jogo. Criou a oportunidade, mas faltou a competência, pô. Aquele tesão das partidas anteriores, o Cruzeiro não teve. Naquelas viradas contra Bahia, contra Bragantino, o ímpeto que o Cruzeiro teve em outros jogos, o Cruzeiro não teve hoje diante do Vasco da Gama. Então hoje o Vasco deitou e rolou mais nos erros do próprio Cruzeiro. O Cruzeiro facilitou o trabalho do Vasco da Gama. Primeiro com o Kaique não marcando. E ninguém para marcar lá o tal do Ryan. E o cara de casquinha meter a bola pro fundo do barbante, com 7 minutos. Aí vem a etapa complementar, o Cruzeiro em cima. O cara me lança uma bola da lateral esquerda do Vasco lá pra meia direita. Aí a bola era toda do Matheus Henrique, deu o bote errado. E aí permitiu que o Paulo Henrique entrasse. Então, falhas realmente individuais clamorosas do Cruzeiro. Não é comum a gente ver o Cruzeiro da forma que jogou hoje. E o Vidalba realmente faz falta. Nossa, demais. Fez muita falta. Engraçado, eu vou discordar de vocês. Nenhum dos 2 gols foi de falha da zaga. E eu não vi assim o Jonathan Jesus falhando. Tá doido? Que isso, Diogo? Você não assistiu o jogo, não? No primeiro tempo jogou mal demais. Falhando? Mais alguma jogada que ocasionou o gol do Vasco? Não ocasionou por milagre. Teve não, mas não teve não. No primeiro gol, Diogo. Não, o Vidalba é muito bom jogador e sempre faz falta. Mas a derrota não foi determinante em virtude da ausência dele. Não, mas iniciou através dele. Foi um cruzamento da direita, ele que fazia a marcação. Teve a falha do Kaique no cruzamento, ok. Mas ele fazia a marcação do atacante do Vasco. E um exemplo aqui pra você entender que faz falta, porque às vezes não é que o cara não sabe jogar bola. Igual o dia que o Arthur precisou não vir na transmissão e sobrou pra mim o papel de fazer o comentário dele. Consegui fazer? Fiz. Foi bom? Não achei que foi bom. Tentei fazer o meu melhor, mas substituir o camarada que é o cérebro do time, que é o cara que é titular absoluto, não é tarefa fácil. O próprio time sente a ausência do Arthur naquele dia. Então o Jonathan Jesus, ele entrou com... O cara não joga. Não tem uma sequência de jogo. Ele entrou hoje com a responsabilidade de substituir um gigante. Sem ritmo, fora de forma, atabalhoado, num jogo corrido, na casa do adversário. Faltou tudo isso, mas a gente precisa realmente dar crédito pro rapaz que tem muito futebol. Olha só. E hoje não é só procurar um culpado. Acho que o time todo perdeu. Posse de bola. 50% pro Vasco, 50% pro Cruzeiro. Aí equilíbrio. Finalizações. 18 do Cruzeiro contra 11 do Vasco da Gama. 18 do Cruzeiro contra... Você vê a incompetência do Cruzeiro. Mas me fala uma bola que o goleiro catou, lance perigoso. Uma só. Uma só, o chute do Arroio. Uma só no segundo tempo, o chute do Arroio. Eu não vi esse chute não, hein? No segundo tempo, do lado esquerdo. Foi do lado esquerdo. Quando eu falei que ele já tinha feito mais que o Wanderson em 10 minutos. Mas por isso que eu tô falando, incompetência. Por quê? Porque finalizou mal, chutava para fora, cabeceava para fora. Finalização por sobre o gol. O que eu falo é desses números, Arthur. Esses números são muito ruins. Tudo bem, o cara jogou lá, aquele chute do Caio Jorge.
um peteleco na mão do goleiro. Aquilo entra como finalização. Mas na essência do futebol mesmo, Cruzeiro hoje não levou perigo. O Léo Jardim não fez uma defesa perigosa que salvasse a pátria, que a gente pudesse dar um ímpeto aqui. Não fez. Não, mas as estatísticas, velho, quando fala, por exemplo, tem finalização total e no gol. Mas no gol não quer dizer que foi uma finalização perigosa. Foi uma finalização no gol. Dentre essas três aí, o chute do Arroio, né, Daniel? Justamente. Deixa eu aproveitar, deixa eu mandar um abraço aqui pro torcedor do Vasco. Tá acompanhando a gente. É o Eric Rocha, instrutor de segurança. Ô Eric, um abraço, viu? Obrigado pelo carinho. Tá aqui fazendo a maior festa, curtindo com a nossa cara aqui. Mas o futebol é assim. O futebol é assim, sadio. Ele torcendo, acompanhando aqui o canal A Voz Celeste e me zoando aqui no direct, mas é assim que vale, viu? Um abraço para você, para todos os torcedores aí acompanhando a nossa jornada esportiva agora no Depois do Jogo aqui do canal A Voz Celeste. Daqui a pouquinho o sorteio, tá, gente? Você continua mandando seu superchat. O que você acha? O que faltou pro Cruzeiro diante do Vasco hoje em São Januário? Pode mandar aí R$4,99, daqui a pouquinho o sorteio aqui no canal A Voz Celeste. Tá certo. Abraçar aqui, viu, a minha família que tá toda ligada aí conosco, né? Tivemos uma notícia triste, né? De ontem para hoje. Aquele acidente trágico, né? 3 primos meus morreram afogados lá no Mato Grosso, né? Estado do Mato Grosso, foi até reportagem aí da televisão. Então, dar um abraço em toda a família, dizer que nós estamos sempre unidos. Deus conforte o coração de todo mundo e que receba, né, não só os 3, mas também o cunhado deles lá naquele acidente trágico que nós presenciamos aí lá no Mato Grosso. Tá? Força para todo mundo, tamo junto e Deus no controle sempre. Nossas condolências a toda a família em nome do canal A Voz Celeste. Pedrinho Baterias, precisou, chamou o Pedrinho Baterias há 58 anos no mercado de Belo Horizonte. E sempre pronto a atender e solucionar os problemas dos nossos clientes com agilidade, confiança e qualidade. Atendimento rápido, baterias das melhores marcas. Ligue e receba onde você estiver. Agora precisou de visto para os Estados Unidos? Fale com o Evandro. Tire o seu visto ou renove o quanto antes com quem entende do assunto. Agilidade, segurança e suporte completo para você. Aqui taxa de consulado reduzida até o dia 30 de setembro agora. 99211-7064 é o telefone para você fazer aquele contato com o nosso amigo Evandro. E agora tem o lançamento do hambúrguer fit da Cara Preta, hein? Tá sendo realmente um tremendo sucesso. Mais um lançamento de Cara Preta Carnes Nobres. Aqui, a TV falou Matheus Pereira. O melhor do jogo ou o melhor do Cruzeiro? O melhor do Cruzeiro, né? Mas teve um melhor em campo hoje, assim, para destacar, seja de Vasco ou de Cruzeiro? Era isso que eu ia propor para vocês aqui, para a gente caminhando para o encerramento do Depois do Jogo, para a gente falar realmente de peças individuais, que eu acho que o jogo hoje ele foi mais comprometedor em falhas individuais, né? Que óbvio é um desdobramento também da falha da coletividade, mas o Cruzeiro, na sua coletividade, ele não perdeu para o Vasco. O Vasco não fez uma grande jogada que precisou, né, que conseguiu ser superior, né, ao esquema tático do Cruzeiro. Houve 2 falhas que foram comprometedoras, né? Uma do Kaique e uma do Matheus Henrique. Então eu queria perguntar aos senhores o que foi fator determinante para essa derrota do Cruzeiro nesta noite. Arthur Moraes e também Daniel Ribeiro e Diogo Reis. Pode falar, Daniel. Pode passar suas considerações. O fator determinante hoje, acho que faltou mais concentração, mais foco, mais objetividade durante. O Wix te dá a liberdade de contar a sua própria história. Com um site competência, me permita. Sorte não, sabe? Qualidade na finalização, Qualidade não? na finalização, isso. Porque eu acho que o time buscou, o time foi objetivo. Eu acho que faltou qualidade. Na hora, Qualidade. lá perto lá da pequena Qualidade e área. competência, pô. Qualidade, enfim. Faltou. Porque o Cruzeiro chegou algumas vezes e na hora de finalizar, finalizou mal. Justamente. E se a gente fizesse uma enquete aqui, quem foi o pior em campo, na avaliação de vocês? Essa é barbada, Kaique, né? É o Kaique, né? É o Kaique, né? É barbada, né?
Falhou muito, né? Eu vou de Wanderson. Ele foi horroroso. O Kaique, eu acho que ainda tem crédito. Vamos botar essa enquete aí, Diogo? Vamos botar essa enquete? Quem foi, geralmente a gente elege o melhor do jogo. Vamos botar essa enquete aí. Quem foi o pior do jogo hoje? Wanderson, Matheus Henrique, Christian e Kaique. Dos 4, qual foi o pior aí? Por favor. Dá para você participar da nossa enquete aqui no depois do jogo. Então aqui, a minha opinião de cara é essa. Quando eu falo que Vidalba faz falta, também não vou atribuir a ele a ausência dele, a derrota de hoje. Eu fico justamente com esses adjetivos aí, essas considerações, com esses itens aí, de que faltou competência e faltou tesão e até uma maior concentração e o foco, como também citou aí o Daniel Ribeiro. Acho que o Cruzeiro não entrou concentrado como nos jogos anteriores, dando a impressão de que estava pensando no Flamengo sem pensar no Vasco da Gama. Impressão, não estou dizendo que o Cruzeiro assumiu ou assumiria algo dessa natureza, o que seria um absurdo, né? É jogo a jogo, é jogar jogo a jogo. Você pensar num adversário sem enfrentar aquele que vem primeiro, cara. Então, em nenhum momento o Cruzeiro admitiu isso, que estava lá com o pensamento longe do Flamengo. Jogo que vai acontecer na quinta-feira. Nos resta aqui a alternativa, e o futebol nos proporciona isso, de que o Flamengo possa tropeçar, sim, diante do Corinthians, por que não? É um clássico. E esse jogo é lá em São Paulo, né? Aí você pega o Palmeiras, em São Paulo, joga 8h30. na Bahia, joga na Bahia o Palmeiras. Exatamente, os dois jogam fora, mano. Aqui o Bahia encardido, amigo. É chato, é time chato. Você jogar lá, o Cruzeiro ganhou, mas... Você disse muito bem, Arthur, mais cedo. É brasileiro, meu amigo. É isso mesmo. Não adianta achar que vou chegar, vou contra o Vasco, golear e tal. Não é assim. O Ceará foi lá no Mineirão e ganhou do Cruzeiro. E eu não vou concordar também que o Cruzeiro jogou muito mal hoje. O Cruzeiro jogou... Não, o Cruzeiro não jogou muito mal hoje, não. O Cruzeiro teve jogo 50% contra 50%. O Cruzeiro teve... na finalização, aí no item de finalização, você falou 18, né? 18 finalizações contra 11 do Vasco da Gama, meu Deus. Não, foram total, foi 18 exatamente, perdão. Então, gente, 18. Sendo 3 no gol do Cruzeiro, 9 escanteios e contra 4 3 do Vasco. Então não jogou mal, não faltou sorte, não. Não é que tenha jogado mal, é que não teve competência para fazer os gols. E essa concentração que poderia ter sido realmente bem maior, né? Só para ilustrar... Arthur, olha só, Daniel, esse número já diz tudo. 18 finalizações no jogo todo, 3 no gol. Quer dizer, é o que a gente falou, falta de competência, de qualidade. 15 para fora, né? Agora eu vou... Das 3 no gol, você não... Eu não tô trazendo a memória nem essa finalização do Arroio. Não, do Arroio teve no início do segundo tempo, lado esquerdo. Eu vou provocar vocês aí. Se diz a televisão... Teve Caio Jorge finalizando aquele traque pro goleiro que defendeu. Mas fala para mim, a TV elegeu Matheus Pereira como craque do jogo. Gente, a TV não elegeu Matheus Pereira. A TV mostrou uma enquete em que 3 jogadores estavam concorrendo. Pelo lado do Cruzeiro, colocou o Matheus Pereira como candidato a melhor em campo, mas entendeu? Não conseguimos ver o resultado, não. Eu nem sei. Então tá. Qual é a função do Matheus Pereira? Fornecer bolas aos atacantes. Não é nem fazer gol, correto? Então, depende do Matheus Pereira tocar, colocar o Caio Jorge na cara do gol. E o Caio Jorge em nenhum momento recebeu nenhuma bola do meio-campo do Cruzeiro. Eu tô revendo aqui o lance do gol, me permita aqui te cortar. Teve gente dizendo que o Jonathan Jesus não falhou no lance do gol do Vasco. Pelo amor de Deus, marcando Foi eu que vento, disse. Marcando o vento. Absurdo. Agora eu já perdi o raciocínio. Tá falando o Matheus Pereira tem que fazer gol Sim, a função dele é fornecer bolas agora, ali para os atacantes. O que matou foi o Matheus Henrique. Com o segundo gol. Naquele segundo gol, quer dizer. A furada dele, né, cara? E teve uma falha ainda do Kaique antes, hein? A bola passou antes pelo Kaique e aí depois na seguida o Matheus Henrique furou. Mas de tudo, o primeiro tempo do Cruzeiro foi bom. A gente estava confiante. A gente estava confiante numa virada do Cruzeiro no segundo tempo. Mas aí, como disse o Arthur, numa bola que saiu da lateral esquerda do Vasco, percorreu o campo inteiro
Era só ele dominar ou tirar, chutar para fora, para cima, errar e cabecear para fora. Não, ele dominou pro atacante, o atacante saiu na cara do Cássio, só teve tempo de colocar. E a enquete tá pau a pau aqui. Eu achei que o Kaique fosse ganhar fácil, mas estão empatados. E aqui, eu não... Kaique e Wanderson. Eu não vou poupar o Mister hoje, não. Do seguinte, em relação ao Wanderson, para mim o grande erro dele, insistir com o Wanderson, apesar de ele ter voltado já com a Rui para a etapa complementar. Eu acho que treinador, na hora dessa você joga a câmera lá no chão. Mas numa hora dessas, até me desconcentrando também, ele tá querendo tirar a gente do ar aqui. Você viu o que ele fez? O Arthur tomou um susto. Eu tomei um susto daqueles. Ai, igual boliche. Ia jogar todo mundo fora. Mas tá me faltando oxigenação hoje, até para comentar esse jogo, para raciocinar, para trazer uma melhor definição. Por isso que eu estou buscando o Wanderson virou a enquete. O Kaique estava ganhando e o Wanderson virou. Mas o voto do torcedor do Cruzeiro não é pelo jogo de hoje. Hoje o Kaique foi pior do que o Wanderson. É pelo histórico do Wanderson. E o torcedor já está brabo com ele há muito tempo. Mas hoje o Kaique conseguiu ser horroroso. Realmente lamentava a partida dele. O Ronaldo Martins está dizendo: jogadores com medo de tomar cartão amarelo, tirou o pé. Eu não vi isso, não. Você achou que tirou o pé? Eu não acho, não. Eu não vi isso, não. Arthur, isso foi nítido. Não teve confronto. Os caras não brigaram pela segunda bola. Não teve nenhum cartão amarelo. Nada. Os caras não tiveram nada. Eles estavam pensando em entrar, pensando no Flamengo. Porque o Ancelotti vai estar lá no Maracanã também na quinta-feira, né? Entraram pensando no Flamengo. Os caras entraram pensando no Flamengo. E não estavam dividindo. Não estava colocando o pé nas bolas. Tava fácil. Eu de verdade eu não enxerguei isso, não. Eu respeito a opinião, mas não acho que houve isso, não. Brigando, cara. Segundo lance sempre sobrou pro Vasco. Por isso que o Vasco teve mais esse volume de jogo que vocês sentiram aí. O Cruzeiro não brigou pelas bolas. Mas os caras tiraram o pé. O Marcelino já tá aqui, viu, Daniel? Volta, Marlon. Misericórdia. Não. E o Wellington Dutra aqui, o seu xará, tá dizendo que o Cruzeiro perdeu no dia errado para um time que estava morto no campeonato. Agora vai querer ganhar do melhor time do Brasil, o Flamengo. Vamos ser sinceros. E vai ganhar. Só vou discordar dele, Arthur. Se empatar já é uma vitória. Vai ganhar lá do Flamengo. Ô, Arthur, só vou discordar do Wellington, né? Que mandou a mensagem aí. Não estava morto, não. Pelo contrário, o Vasco estava 7 jogos sem perder, viu? 7 jogos. Não, tava 6, agora é o 7. Exatamente, com hoje 7, né? Então, assim, tá subindo o Vasco. Tava lá embaixo e tá numa fase boa, né? O Diniz tava para ser demitido. Aí vem só ganhando empatando. E o Wanderson já passou na nossa enquete, hein? Eu tinha dito 44%, Kaique 35%. Mas o voto do Wanderson é pelo campeonato como um todo, não é pelo jogo de hoje. Mas é hoje, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Perdeu. Acabou. Não volta mais, não. Não tem como voltar mais. Arthur, essa é uma dúvida minha que eu gostaria de te perguntar. Pro próximo jogo contra o Flamengo, você, técnico do Cruzeiro, entraria com Wanderson e Christian de novo? Eis a pergunta que não quer calar. Aqui, o Christian pra mim é titularíssimo. Eu não vejo o Christian banco, não. Ele jogou mal, pô. A gente não pode. A gente tem que analisar num todo o rendimento desse jogador num todo. Sabe, no geral, não é julgá-lo pela partida de hoje. Teve mal, não rendeu satisfatório. Recentemente teve um jogo também que ele não esteve bem. Agora, o Wanderson já está pedindo banco há muito tempo. Só o Mister que não está vendo isso. Eu posso devolver a pergunta para ele? Você tira o Wanderson e tira o Christian, entra com quem no lugar dos dois? Eu não tiraria o Christian. Por isso que eu perguntei. Mas eu tiraria o Wanderson e entrava com Gabigol para começar o jogo. Gente, o Helder insiste com isso igual você. Gabigol não é jogador de ponta. Gabigol é jogador centralizado. Nem de ponta, nem de velocidade. Nem de velocidade. Às vezes eu vejo torcedor pedindo Caio Jorge e Gabigol. Não funciona. Gabigol joga na posição do Caio Jorge. O Arroio poderia substituir o Wanderson com naturalidade. Eu acho que essa posição é do Sinisterra, tá? Eu acho que o cara que vai ser titular nesse ataque do Cruzeiro é o Sinisterra. O Arroio tem cara de ser aquele jogador que o Mister imaginava que seria o Marquinhos e que não faz acontecer. É um foguete molhado.
mais uma vez entrou e não fez absolutamente nada. Não acrescentou absolutamente nada. Então o Arroio vai ser aquele jogador que vai sair do banco para mudar de repente o panorama do jogo. E quase que ele muda hoje, porque ele entrou ali aprontando a velocidade, a habilidade, como ele fez contra o Bahia. E depois sumiu, né? Mas o Sinisterra é que está com cara de titularíssimo na vaga aí do Wanderson, que já era para ter saído. O próprio Arroio entrou nos 15 primeiros minutos, quando os meninos falaram. Foi muito bem. Aí depois foi uma ducha de água fria, o time inteiro o time parou de jogar, né? E tem um detalhe também, o Arthur, bom da gente falar, até pra gente encerrar aqui, o Dani, que é o seguinte: o Gabigol, quando veio pro Cruzeiro, quando ele foi contratado, eu lembro do dezembro do ano passado, todo mundo, será que vai anunciar agora e tal? Ele veio para ser o titular da posição. Ele veio para ser o 9, o cara matador. E na época o Caio Jorge estava mal, lembra? E o Caio Jorge estava mal. O Caio Jorge não veio para ser titular no lugar do Gabigol. Só que o Caio Jorge começou a regular tão bem que inevitavelmente o Gabigol teve que ir para o banco, inevitavelmente. E aí começou aquela briga, né? Não, bota o Gabigol. Gabigol não joga nas pontas, ele não rende. Botar o Gabigol dentro da grande área, meu amigo, você tendo bola chegando para ele, ele guarda. Olha aqui o Marcelo Frizeira, perder para o Vasco é normal em São Januário. Agora já foi provado que este Wanderson, tá dizendo ele aqui, até sumiu aqui, tava lendo o comentário sumiu aí na hora, é duro. Hoje também tá acontecendo. Como é que ele chama, Arthur? Marcelo Frizeira. Vamos pegar aqui o comentário dele, lá para trás, né? Na hora que eu tava comentando aqui, sumiu, mas ele quis dizer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é o Wanderson, ele tava se referindo ao Wanderson. Ô Marcelo, se tiver no circuito aí, repete. Hoje teve chinelo aqui amarrado com arame. Teve o Cruzeiro não fazendo. Teve telefone ficando em casa. Teve telefone ficando em casa. A câmera que quase. Biscoito frito. A câmera que quase cai. Sumiu o homem aqui, meu. Ó, tô aproveitando aí. Eu achei, Arthur, achei. Fala aí. Marcelo, perder pro Vasco é normal em São Januário. Agora já foi provado que este Wanderson não pode ser titular. Sinisterra informa ou Arroio serão titulares. Muito bem. Aqui, vou fazer o seguinte, fazer um câmbio aqui, despedir do professor. É isso aí. E pedir a enquete aí. O que deu na nossa enquete aí? Wanderson, Kaique, Christian e Matheus Henrique. Faltou o Jonathan, pena que ele não botou o Jonathan aí. O Jonathan Jesus foi muito votado como o pior em campo. A enquete deu Wanderson com 49%, Kaique 34%, Mateuzinho 11% e Christian 5%. Wanderson, portanto, na opinião da turma do chat aí, foi o pior em campo hoje, Arthur. Nos desculpem, o Jonathan poderia estar também nessa lista, até no lugar não começa a forçar a barra, não, que essa lista ia ter 11 candidatos aí. Ia ter 11 candidatos. Mas o Jonathan Jesus não foi tão pior do que esse. Matheus Pereira foi bem, hein? Não pode botar o MP10 hoje, não. Matheus foi bem. Mas não foi tão pior do que esses quatro aí. Para muitos, Matheus Pereira foi bem. Eu acho que ele, no time do Cruzeiro, hoje foi o que se salvou. Correu muito, mas entregou nada. Tá certo. O seguinte. Grande abraço, pessoal. Eu vou despedir aqui, você fala, viu? Fique com Deus. Vai na frente, meu pai. Agora você fala até amanhã. Gente, nada disso. Pessoal, é o seguinte. Nós vamos encerrar em 2 minutos aqui o superchat para fazer o sorteio. Porque o Arthur precisa fazer o seu comentário final. E preciso falar do Palácio dos Leilões, que é o espaço ideal para quem busca variedade grande.